Olá, tudo bem com você? No livro Spirit of Prophecy, no volume 1, página 69, Ellen White diz que um dos pecados mais graves que levaram Deus a punir o mundo com o juízo, o dilúvio, a destruir o mundo com o dilúvio, foi o crime, ela chama também de crime, de amálgama ou amalgamação entre homens e animais. Algumas pessoas ao longo da história, estudando esse texto do século XIX, tiveram dúvidas e ficaram confusas, porque realmente no século XIX não havia condições de se hibridizar humanos e animais. Achavam então que, na verdade, ela estaria falando sobre misturas de etnias ou de animais com animais, mas ficava sempre no ar a dúvida: por que isso seria tido por Deus como um pecado tão grave? A manipulação da vida e a mistura de características que, segundo ela, desfiguraram a imagem de Deus na humanidade e que levaram Deus a tomar essa decisão de destruir o mundo. Claro que, segundo a Bíblia diz que o desejo, os pensamentos, as atitudes dos seres humanos antediluvianos eram todos voltados para o mal. Tanto é que só se salvou uma família na arca, a família de Noé. Então realmente havia muita corrupção, havia muito pecado, havia muita imoralidade, enfim, as coisas estavam muito complicadas e isso praticamente obrigou Deus a fazer um reboot, fazer um reinício, um restart, para que a humanidade tivesse uma segunda chance. E a Ellen White, a escritora Ellen White, menciona que um dos pecados graves, entre outros, um dos mais graves era justamente esse, o da amalgamação, o de brincar com a vida humana. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39 também dizem que, esses versos também dizem que, assim como foi nos dias de Noé, será também por ocasião da volta de Jesus. Haverá muitos pecados, as pessoas estarão distraídas, casavam-se, davam-se em casamento, enfim, estavam absortas na sua vida, no seu dia a dia, distraídas, até que veio o dilúvio e os levou a todos. A comparação é muito clara. Jesus vincula a sua segunda vinda, que é um evento literal na Bíblia. Há inúmeros textos, mais de 2.000 textos mencionam esse grande evento, que é a culminação da história, a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. João 14, 1 a 3, por exemplo, ali está a promessa dele mesmo, que nunca mentiu. Ele diz que não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu estiver preparado, voltarei para os receber, para que onde eu estou vocês também estejam. Ou seja, ele vem para nos buscar e levar-nos para o céu. Tito 2,13 menciona a volta de Jesus, Apocalipse 1,7 e tantos textos mais falam desse grande evento. E Jesus vincula então sua vinda com o dilúvio. Portanto, para Jesus, o evento dilúvio foi literal também. Bem, o fato é que, de uns anos para cá, os seres humanos estão de novo brincando com a vida, com o código genético humano de animais. Há uns 10 anos, mais ou menos, quando eu comecei meu mestrado em teologia, eu fiz uma pesquisa profunda sobre esse assunto de amalgamação nos escritos de Ellen White. Na verdade, ela menciona isso uma vez ou duas. Eu tenho uma monografia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa ler esse texto. Escrevi depois alguma coisa também em meu blog. Gravei 2 vídeos que eu vou deixar aqui também no canal. Um deles, recentemente, eu até conversei com o Dr. Bates. Roberto Bates, ele falou sobre essa última decisão tomada pelos pesquisadores, o governo do Japão. Os japoneses agora permitiu-se que lá os embriões gerados por hibridização, outra palavra para amalgamação também, eles possam se desenvolver e até nascer. E o Dr. Bates fala, inclusive, dos riscos de se amalgamar ou de se hibridizar características, colocar ali genes humanos em animais, porque alguns vírus animais podem ser transferidos para a humanidade e, se eventualmente algum tipo de célula-tronco puder migrar para o sistema neurológico dos animais, que consequências isso traria para esse ser, essa quimera, né, essa mistura de seres? Será que ele teria consciência? Será que algum tipo de consciência? Enfim, as consequências são bastante perigosas, preocupantes, tanto é que os especialistas em bioética estão realmente preocupados com essa pesquisa, com essa liberação, essa permissão lá do governo japonês. Mas o que me faz pensar realmente em termos de escatologia e profecia, na verdade eu tiro 2 conclusões
dessas pesquisas mais recentes. Como eu disse, há 10 anos então eu fiz essa pesquisa e na época já havia alguns ensaios, algumas pesquisas feitas. Eu me lembro que os cientistas haviam conseguido desenvolver uma orelha humana em um rato e coisas assim. Pesquisas com porcos também, mistura com DNA humano. Mas agora a coisa está bem avançada. Na China, pesquisadores espanhóis fizeram pesquisas a respeito disso, né, com mistura de genética humana com animal. E agora no Japão, bem mais avançado, com essa permissão de que, na verdade, não precisa mais destruir o embrião como era feito antes, ou dizem que faziam pelo menos. Agora, lá no Japão, eles podem levar a cabo o desenvolvimento embrionário. Isso me faz pensar em duas coisas, então. A primeira é que Ellen White realmente é uma escritora inspirada, porque no século XIX é impossível que alguém tivesse noção de que um dia se poderia fazer esse tipo de mistura genética, né? Eles não tinham conhecimento nenhum de genética naquele tempo, era tudo muito, muito primitivo nesse sentido. E tanto é que esse texto de Ellen White causou muita polêmica ao longo do tempo, até que se desenvolvesse realmente essa área da genética, da engenharia genética. O próprio anjo que a orientava muitas vezes e a ajudava, né, em seu trabalho, disse que ela não deveria mais tocar nesse assunto, não falar mais nesse assunto, porque realmente estava muito à frente de seu tempo. Agora, parece que chegou o tempo em que aquilo que foi escrito por ela realmente está se cumprindo. E a segunda coisa que me faz pensar é na proximidade da volta de Jesus. Se esse foi tido como um dos pecados graves que levou a humanidade à extinção pelo dilúvio, e Jesus vincula o dilúvio com a sua segunda vinda, ao ser humano, de novo, brincar de Deus, fazer esses experimentos genéticos que podem ter consequências graves, será que nós estamos vendo de novo o cenário já montado para a volta de Jesus? É claro que não precisaríamos desse sinal ou desse tipo de pesquisa, né, antiética, antibioética, para saber que a volta de Jesus se aproxima. Vemos tantos crimes todos os dias, vemos o mundo à beira do caos em muitos sentidos, uma crise econômica se avizinhando novamente, vemos a licenciosidade tomando conta do planeta, tantos sinais no mundo físico, social, que realmente não precisamos ter dúvidas de que a volta de Jesus se aproxima. Mas esse tema da hibridização ou amalgamação pode eventualmente ser mais um sinal aí na lista para sabermos que realmente o fim deste mundo de pecado se aproxima e em breve veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus. A nossa grande esperança é essa. Estejamos preparados para quando for. Não importa se daqui a 5, 10, 15, 20 anos, não importa. O importante é estar preparados para esse encontro. E a gente só pode estar preparado para encontrar Jesus se vivemos todos os dias com Ele aqui, desde já, mantendo comunhão com Jesus, lendo a sua palavra, orando todos os dias, testemunhando dele, falando do amor dele a outras pessoas, falando do plano de salvação para outras pessoas. Assim estaremos preparados para esse dia. E também temos que lembrar que, mesmo que ele não venha tão cedo quanto a gente possa estar calculando, a nossa morte, infelizmente, é inevitável. E o fato é que o resto de nossa vida é o tempo que falta para a volta de Jesus. Talvez eu viva mais 30 anos, 40 anos, 10 anos. Esse é o tempo que falta, porque quando nós morrermos, segundo a Bíblia, nós vamos entrar num estado de inconsciência, a Bíblia chama isso de sono, e a próxima coisa que veremos é a volta de Jesus. Então, na verdade, a coisa é muito mais urgente do que a gente possa imaginar. A vida é frágil, a vida passa rápido, e nós não sabemos o futuro, né, o que nos reserva o futuro. Portanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Estejamos preparados, amando a Cristo, mantendo comunhão com Ele todos os dias ali, para que, independentemente do que aconteça em nosso futuro próximo, a curto e médio prazo, possamos estar sempre prontos para esse grande dia, para o encontro pessoal com Jesus. Um grande abraço para você.